Tem o Dr. Manuel falando, eu não sei qual que é o assunto, que eu estou sem um espelho, né? Mas Dr. Manuel fala e daqui a pouco eu volto com o Capital Urgente. Um instante só. Dando continuidade ao que eu estava falando, né, assim, então, é muito importante a gente entender, né, assim, o que é que causa esses sintomas, que eu ainda nem falei deles, né, assim, só estou colocando uma história, né, assim, da doença. O que é que causa? Em torno de 80% das causas do déficit de atenção tem uma origem familiar. Existe uma predisposição familiar enorme dentro dos transtornos mentais. Esse transtorno é o transtorno que mais aparece, né, assim, nas famílias. É muito comum a gente estar examinando crianças e a gente percebe que a mãe ou o pai também são portadores, né, assim, do mesmo transtorno. As outras causas, os outros 20% de causa do déficit de atenção, elas ocorrem principalmente durante a gestação da mãe, quando ocorre ameaça de aborto, sangramento, perda do líquido amniótico, ou mesmo na hora do parto, né, assim, quando tem uma anóxia cerebral, né, assim, isso significa uma falta de oxigênio na hora que a criança está nascendo. Essas crianças normalmente elas já têm dificuldade de respirar assim que nascem e acabam indo para ajuda mecânica para respiração. Então, é importante a gente lembrar que a incidência maior, né, assim, a causa maior desse transtorno está por conta de predisposição familiar. Hoje, com as pesquisas genéticas, a gente sabe até quais são os cromossomas que estão envolvidos nesse tipo de transtorno. Né? Assim, que, basicamente, o que é que falta, né? Assim, em função quando, por exemplo, é familiar, né? Assim, a gente diz que falta receptores de uma substância que o cérebro produz, que é chamada a dopamina, principalmente o receptor da dopamina 4 e o receptor da dopamina 5 e um transportador de dopamina também. Quando a causa não é familiar, então a gente diz que há uma falta de neurônios em uma determinada região do cérebro, né, assim, e essa região do cérebro é a córtex pré-frontal, principalmente na região orbitofrontal, né, assim, que essa região ela é muito sensível a qualquer alteração física. Então, se há uma falta de oxigênio no momento que a criança nasce, isso vai repercutir na diminuição dos neurônios que são onde a dopamina tem uma ação maior, né? Além da dopamina, tem uma outra substância que é a noradrenalina, que também faz parte nessa alteração. Assim, isso é importante porque mais na frente nós vamos ver que a medicação que a gente vai utilizar vai aumentar a quantidade de dopamina e de noradrenalina no cérebro, fazendo com que a criança tenha mais atenção. Bom, mas a gente pode saber, né, assim, desde pequena, a criança pequena, recém-nascida, a gente pode saber que ela já tem uma determinada predisposição para esse tipo de transtorno? Sim, a gente já pode saber, né? Assim, a gente já tem uma ideia, né, assim, de que acontece com essa criança. Né? Assim, são recém-nascidos que choram muito, são recém-nascidos que muitas vezes eles têm dificuldade de pegar no peito, de amamentar, tem dificuldade de dormir, chora a noite inteira, né? Assim, são crianças que, à medida que elas vão crescendo, já mostram que elas são muitas vezes, ou muito quietinha, né? Assim, ou muito inquieta. Quando começa a andar, elas não andam, elas correm e são geralmente estabanadas.
né, assim, a gente não pode ter isso como sintoma, né, assim, mas são indicadores de que alguma coisa não está certo. Por que que é um indicador? Porque quando a gente pega criança nas mesmas faixas de idade, essas crianças, elas não respondem da mesma maneira, né? Assim, são crianças que que amamentam mais facilmente, que dormem tranquilamente, né? Assim, que quando aprende a andar não sai disparado, não são estabanados, né? Assim, então isso já é um fator em que a gente estabelece o diagnóstico, né, assim, do transtorno. A gente começa a dizer que, olha, essa criança pode ter problema futuramente.